Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos Matemáticos. O assunto da aula de hoje é corretude de algoritmos iterativos. Tá? Bom, tem bastante texto escrito aqui ao longo desses slides, mas é mais para vocês terem uma fonte de consulta. Eu não vou ficar lendo tudo, tá? Só vou falar algumas coisas por alto e vou me ater naquilo que for realmente importante, tá? Porque tem muitas coisas aqui que vocês sabem. Então, a corretude ou correção, né, refere-se à garantia de que o algoritmo se comporta conforme esperado e produz a saída correta para todas as entradas válidas possíveis. Então o algoritmo vai estar correto se todas as possíveis e imaginárias entradas estiverem válidas. Você conseguir processar isso daí corretamente para todas as entradas possíveis. Bom, é meio difícil de fazer isso, né? É meio difícil você testar um algoritmo para todas as possíveis entradas. Vamos dizer que ele valha para o conjunto dos números naturais. É infinito, você vai testar infinitos números para ver se vai dar certo, né? Então, é mais ou menos por aí a aula. Tem a ver em analisar um algoritmo, dizer se ele está certo ou não, né? Verificando algumas propriedades, em vez de fazer testes infinitos que não tem como a gente fazer, né? Então a ideia é mais ou menos essa daí. Aí fala aí que o algoritmo, que essa corretude é importante. É claro que é importante. Se você vai fazer um sistema, um programa que é baseado nesse algoritmo, ele tem que estar correto, né? Então tem que ser confiável aquilo que você está fazendo. Então a gente quer comprovar que aquele teu algoritmo está correto para você ter os seus programinhas confiáveis, né? Você consiga vender e o pessoal não, que pode comprar daquele rapaz lá que os algoritmos dele, os programas, os sisteminhas dele são confiáveis, né? Então quando um algoritmo é feito, né? Então o algoritmo tem que ter, a especificação dele tem que ser bem clara, né? E essa clareza das especificações estão relacionadas com as condições de entrada, né? Então, tem que definir bem quais são o conjunto de entradas válidas para aquele... é só número inteiro. Não, é só número real. E como é que vão ser as saídas? Não, tem que especificar bem as saídas. Não, tem que ter, o resultado tem que ser número real, ou não, só pode ser número inteiro, ou sei lá o quê, tá? Além disso, tem outras propriedades que podem ser necessárias. Por exemplo, você vai fazer um algoritmo que é para microcontroladores, né? Microcontroladores são aqueles computadorzinhos pequenos, né? Computadores em um único chip, tá? Então eles têm pouca memória. Então você não pode ficar fazendo programas gigantes que não vão caber na memória, ou vão caber e não deixar espaço para mais nada, tá? Então tem restrição de espaço aí no caso, né? Também quando você vai fazer algum sisteminha de tempo real, né, você tem restrições de tempo, quer dizer, a resposta do sistema, né, a resposta do programa, a resposta do algoritmo tem que estar dentro de um prazo, dentro de um limite de tempo, né? Porque se ultrapassar esse limite de tempo pode ser perigoso, pode colocar em risco equipamentos e vidas, etc. Aí tem tipos de correção, né? Então se diz que é uma correção parcial. A correção parcial é quando o teu algoritmo ele está correto, ele termina e produz uma saída correta, mas não garante que ele vai terminar sempre. Pode ser que ele entre em looping, né? Então a correção parcial não garante que ele não entre num loop infinito, né? Agora a correção total diz que aquele algoritmo ele está totalmente correto, que ele fornece todas as saídas de forma correta e que o programa sempre termina, né? Ele não entra em loop infinito. Aí tem as técnicas de prova, né? Técnicas de prova
A primeira que a gente sempre faz é quando a gente começa a raciocinar sobre o algoritmo. Então a gente está ali vendo os argumentos se estão funcionando, né, vendo se a lógica está correta. Então ali, e aplicando em alguns exemplos, então ali ele já está fazendo tá fazendo uma prova informal, né, um raciocínio informal. E aí tem as provas formais que são baseadas na matemática, né? Então tem dois métodos mais comuns, que é o método da indução e o método invariante. Então esse método invariante é o que é o objetivo da nossa aula, falar sobre esse método invariante. Eu não vou nem falar o que ele é aqui, porque a gente não consegue, com o que está escrito aqui não dá nada, tá? Mas é o seguinte, algo que é invariante é que ele vai se manter, não digo que manter igual, né, mas a propriedade dele, aquela propriedade vai se manter ao longo da execução do algoritmo. Tá? Então você verifica essa propriedade em determinadas partes do algoritmo. Antes do laço, dentro do laço e depois do laço. Se essa propriedade se manteve, é porque o algoritmo está correto. Tá? A ideia é essa daí. Quando chegar nos exemplos vai ficar mais fácil de entender o que são esses invariantes. Aí tem outros métodos que é teste, né? Testar, você só vai fazer com uma quantidade finita de testes, de valores, né? Você não vai conseguir testar todos. Então, não há como ter confiança no algoritmo se todos os números que você vai utilizar na entrada, ele vai conseguir processar e dar o valor correto, né? Bom, leiam isso aí. Então tem importância da corretude, então tem confiabilidade, segurança, eficiência, manutenção. Tá? Então, confiabilidade, então o algoritmo está correto, né? E isso é desejável sempre, né? Mas principalmente se for em sistemas críticos, que vão causar algum problema, um prejuízo financeiro, prejuízo de saúde, prejuízo material, né? Então, é essencial em aplicações como sistemas médicos, sistemas aviônicos, né? E de serviço financeiro. A segurança tem a ver se o algoritmo, se houver alguma coisa incorreta no algoritmo, isso pode trazer alguma vulnerabilidade de segurança. Quer dizer, a partir daquele errinho que tem no algoritmo, é possível que alguém consiga penetrar no sistema por ali, né? Ou ele fazer coisas erradas no sistema. Se os algoritmos estão corretos, se você tem a certeza que o teu algoritmo está correto, você pode otimizar esse algoritmo. Otimizando esse algoritmo, você pode aumentar a eficiência do sistema ou do programa que você está querendo desenvolver com base naquele algoritmo. Então ele fica mais eficiente. Manutenção, quando o algoritmo está correto, ele está bem documentado, né? Então qualquer um pode ler e entender e fazer as devidas modificações, né? Também pode estender o que é estender? Por exemplo, você fez um programinha para atender uma empresa, a sede da empresa. Mas aí essa empresa cresceu e teve várias filiais, e agora você tem que modificar esse programa para agora ele vai atender em rede, ele vai atender as outras filiais. Então estender o sistema seria isso aí, né? Vai ampliar o sistema. A correção do algoritmo é a base do desenvolvimento de software eficaz. Envolve uma combinação de especificações claras, técnicas de prova rigorosas e métodos práticos de validação.
Beleza? Lero, né? Mas tem que ter. Então tá aqui, ó. O objetivo da aula é uma técnica de prova, para provar que o algoritmo está correto, usando essa ideia aqui de invariantes. Tá? Então, se envolve a identificação de condições que permanecem verdadeiras durante toda a execução do algoritmo. Calma, sei que não está dando para entender, eu sei, calma. Provar que esses invariantes são válidos em cada etapa ajuda a demonstrar a correção. Então, o principal problema aí é entender esse invariante. Então, um invariante de uma sequência de passos que resolve um problema é uma condição que é verdadeira antes de executar a sequência. Então, tem uma sequência de passos, é uma sequência de instruções, né, do algoritmo. Então, tem uma condição que é verdadeira antes de começar essa sequência. Essa condição se mantém verdadeira após a execução dessa sequência. Beleza? E encontrar um invariante para essa sequência não é muito fácil, tá? Porque depende do problema. Beleza? Então está aqui dizendo que é uma arte que vem com a prática. Então vamos ver aqui um primeiro exemplo, né? Então o primeiro exemplo é um tabuleiro aqui de xadrez, tá? Pode ser maior ou pode ser menor do que esse aqui, não importa, né? No caso aqui esse é um 8x8. Tem 8 colunas por 8 linhas, tá? Então você pode perceber que nesse tabuleiro sempre é formado um bloco branco, um bloco preto, um bloco branco, um bloco preto, sempre intercalando, né? Nunca tem dois blocos brancos juntos, nem dois blocos pretos juntos, exceto se você olhar em diagonal, tá? Mas aqui na horizontal e na vertical é sempre um bloco preto e um bloco branco, um preto e um branco, tá? Bom, nesse probleminha que vai ser tratado aqui, foram retirados os blocos brancos da extremidade dessa diagonal aqui. Tá? Podia ter sido de outros dois lugares, mas foi daqui. Tá? Então essas duas aqui, onde tem o x vermelho, é onde foi tirado esses blocos. E a parada é o seguinte, o que tem que fazer? Você tem que pegar as peças de um dominó, então você tem um monte de peças de dominó, não só tem essas duas aqui só estão exemplificando que elas podem ficar na horizontal ou na vertical, tá? Então o que você vai fazer? Com esse montão de peças que você tem, o problema é saber se você consegue preencher todos os quadrados, né? Todos esses blocos aqui, sem sobrepor uma pedra na outra, quer dizer, sem amontoar uma pedra em cima da outra, e sem ficar pedaço da pedra, da peça pendurado para fora do tabuleiro. Tá? Então, outra coisa que precisa saber é que essa pecinha aqui, ela ocupa exatamente dois blocos, um bloco preto e um bloco branco. Tá? Então, o que você vai fazer se você fosse para força bruta mesmo, então é pegar aqui as suas pecinhas e aí tentar encaixar todas, né? Vem encaixando, tentando encaixar, encaixa na vertical, encaixa na horizontal, faz todas as combinações que você puder para tentar preencher tudo aqui, não deixar nenhum pedaço da pedra para fora, nenhuma uma em cima da outra. A ideia é essa. Tá? Aí você vai fazer isso e você vai acabar descobrindo que não consegue fazer, tá? Então, se você tentar essa abordagem exaustiva para colocar todas as combinações de peças de dominó no tabuleiro, pode chegar a uma resposta que é que não dá, tá? Mas uma maneira mais elegante de se fazer é considerando as seguintes afirmações. Vamos lá. Um tabuleiro de xadrez tem a mesma quantidade de quadrados brancos e pretos. Exceto esse aqui, né? Porque você tem dois brancos a menos ou tem dois pretos a mais. Tá? Então
tabuleiro de xadrez tem a mesma quantidade de brancos e pretos. Neste problema, o tabuleiro tem 2 quadrados pretos a mais. Não importa como o dominó é encaixado, ele ocupará um quadrado preto e um quadrado branco. Então não importa como você colocar, na horizontal ou na vertical, sempre vai ocupar um preto e um branco. Um preto e um branco. Tá? Então aqui cabe um e aqui cabe outro. Só que aqui você não pode fazer isso, né? Porque senão você vai estar amontoando um sobre o outro. Né? Então você vai botar um aqui. Aí pode botar outro aqui, pode botar outro aqui. Aí aqui não dá, né? Porque aí vai ficar com a metade para fora. Aí você vai tentar de outro jeito, vai tentar de outro jeito. Aí você vai ver que não conseguiu. Aí você vai vir aqui, não importa como o dominó é encaixado, ele ocupará um quadrado branco e um preto. Cada peça colocada reduz um quadrado branco e um preto. Então, se você botar uma pedrinha aqui, é menos um quadrado branco e um preto. Não importa como os dominós são colocados, sempre haverá mais quadrados pretos do que brancos. Você arrancou. Você tinha a mesma quantidade de brancos e pretos, só que você tirou 2 brancos, o que aconteceu? Ficou com 2 pretos a mais. Então sempre vai ter mais quadrados pretos do que brancos. Então essa afirmaçãozinha aqui, não importa como os dominós são distribuídos, sempre haverá mais quadrados pretos do que brancos. Esse cachorrado tem que latir agora. Beleza? Não importa como os dominós são distribuídos, sempre haverá mais quadrados pretos do que brancos. Isso pode ser interpretado como uma invariância. É uma invariância. Tá? Isso é uma invariância. Então, o dominó ocupa exatamente um preto e um branco. Se o dominó ocupa exatamente um preto e um branco, e tem mais preto do que branco, consequentemente, não será possível preencher o tabuleiro. Beleza? Então, esse problema foi resolvido assim. Em vez de medir tudo, né? Foi usado um raciocínio aqui, né? E vimos o que se mantém invariante. O que se mantém invariante é que sempre vai ter dois quadrados pretos a mais. E como esse cara aqui sempre pega um preto e um branco, então não vai dar, né? Ainda não deu para entender direito esses invariantes, mas vamos lá. Agora tem outro exemplo. Então aqui, agora você tem um monte de bolas pretas e um monte de bolas brancas. Tem um monte, tá? Desse monte você vai colocar dentro de uma urna 20 pretas e 17 brancas e vai misturar. Aí o procedimento do joguinho é o seguinte: você vai meter a mão na urna e pegar aleatoriamente 2 bolas. Você não está enxergando, a urna você não consegue enxergar, sua mão cabe lá, mas você não consegue ver, tá? Então você está pegando aleatoriamente 2 bolas. Se forem 2 bolas brancas, você devolve uma bola branca. Você tira 2 brancas, mas coloca uma branca de volta. Se for uma branca e uma preta, você devolve uma preta. Se forem 2 pretas, você devolve uma branca. Bom, aqui, independente da cor, né, você sempre vai tirar 2 e devolver uma. Não é isso? Sempre vai tirar 2 e devolver uma. Tá lá, está escrito aqui. Sempre retiramos 2 bolas e retornamos uma bola. Num dado instante, restará apenas uma bola na urna. Então você vai ficar nessa brincadeirinha aqui, né? Em algum momento só vai ter uma bola na urna, que vai indicar o fim do jogo. Aí o problema quer saber qual é a cor da bola que restou. Aí o que você pode fazer? Você pode ir fazendo todos os testes possíveis e imaginários, né? Bem controlado, anotando tudo o que foi feito, né?
para você conseguir controlar e vai acabar chegando na resposta certa, tá? Mas uma outra maneira é tentar descobrir os invariantes. Então a gente vai fazer um estudo aqui para descobrir esses invariantes, tá? Então vamos primeiro analisar as bolas pretas. O que acontece com as bolas pretas, né? Primeiro, começa com 20 bolas lá dentro, todas as 20 pretas, né? Qual é a situação que essa quantidade é alterada de pretas? Se sair uma preta e uma branca, retorna uma preta. Bom, você tirou uma preta e uma branca e tem que devolver uma preta. Tirou uma preta e devolveu uma preta. O que aconteceu? Nada, não mudou nada. Tá? Não aconteceu nada. Tirou uma preta e devolveu uma preta, ficou igual, né? Continuou com 20 bolas pretas lá. Se sair duas pretas, retorna uma branca. Tirou duas pretas, devolve uma branca. Então quer dizer que essas duas pretas que tirou, tirou de vez. Então, reduziu duas pretas dentro da urna. Então, a única maneira de reduzir a quantidade de bolas pretas dentro da urna é tirar duas pretas. Então, ela sempre vai ser reduzida de 2, tá? Então, parece que a alteração das pretas é sempre de 2 em 2. Tinha 20, tirou 2, vai para 18, tirou 2, vai, pá. E aí, termina com 2. Então, aqui, ó, a paridade, né? Quer dizer, se é par ou ímpar, então tem uma quantidade par aqui, ó, que é sempre par, né? 20, 18, tá sempre par. E termina com 2. Então você já fica pensando, pô, terminou com 2. O jogo só termina se tiver uma bola. Então o jogo não termina se tiver duas bolas pretas. Não termina. Aí por acaso, se tiver só duas bolas pretas, vamos fingir que você chegou no final do jogo. Tem só duas bolas pretas. Aí você vai, bom, não pode ter duas bolas pretas, o jogo não terminou. Então você vai lá e tira duas bolas. Como só tem duas bolas e essas duas bolas são pretas, você tirou, aí você devolve uma bola branca. Olha lá. Se sair duas pretas, retorna uma branca. Então você já está chutando aí que se ficar duas pretas no final, o jogo vai terminar porque você vai devolver uma bola branca. Aí vai ter uma bola branca lá. Então é fim de jogo, né? Então, tá, mas ainda não cheguei lá, tá? Que só estou aqui mostrando. Eu só quero saber só quero saber o invariante, né? Então a paridade aqui está invariante. Já é um bom candidato para ser o invariante desse joguinho. Agora vamos ver o que acontece com as bolas brancas. Ela começa com 17, com um número ímpar, tá? Aí, se sair duas bolas brancas, retorna uma branca. Se sair duas bolas brancas, retorna uma branca. Então, se tinha 17, eu tirei duas, fiquei com 15, e depois somei mais uma, ficou com 16. Então, antes era ímpar e terminou com par. Então, tá aqui, ó. Era ímpar e terminou com par. Agora, vamos fingir que já aconteceu isso e você de novo jogou e tirou duas bolas brancas. Estava com 16, você tirou duas bolas brancas, foi para 14, aí somou mais uma, porque você tem que devolver uma, aí de par vai para ímpar. Tá? Se sair uma bola branca e uma preta, retorna uma preta. Então aqui, ó, se tinha 17, você tirou uma branca e uma preta. Se tinha 17, tirou 1, ficou par. Se tivesse 16 e você tirou de novo uma branca e uma preta, você tirou 1, par foi para ímpar. Se sair duas pretas, retorna uma branca. Então, se você estava com 17, aí só que você tirou duas bolas pretas, opa, vou ter que devolver uma bola branca, aí devolve uma bola branca. Aí antes era ímpar, foi para par. Aí de novo você jogou, pô, tá com 18 bolas, né? Pô, tá par, tá com 18 bolas. Aí eu tirei duas bolas pretas, aí eu tenho que devolver uma branca, aí vira ímpar. Então, com bola branca não tem uma invariância relacionada com a paridade. A paridade está sempre alterando, né? De ímpar para par, de par para ímpar. Então aqui não dá nada.
As regras do jogo forçam uma propriedade invariante do estado da urna, antes e depois de cada passo. Então, antes e depois de cada jogada, tem um estado da urna, né? A paridade da quantidade de bolas pretas na urna se mantém constante. Se iniciar com uma quantidade par de bolas pretas na urna, a quantidade restante permanecerá par após cada jogada. Então, quando é relativo às bolas pretas, toda vez que você fizer uma jogada, as bolas pretas sempre vão continuar par. Tá? Beleza? E outra coisa importante também, ó, a quantidade de bolas decresce de 1 a cada... Então, ó, lembra que a gente falou no início lá, ó, tira 2 bolas, mas devolve uma. Tira 2, devolve uma. Tira 2. Então, você está sempre reduzindo uma bola em cada jogada. Então, vai chegar no momento que não vai ter mais bola, né? Então é um algoritmo que tem fim, né? O jogo termina, tem uma quantidade infinita de jogadas. Então qual é a resposta? Bom, o invariante nos informa que a última bola será branca se o jogo começar com um número par de bolas pretas. Então é isso aí, ó. Se começar com um número par de pretas, a última bola vai ser branca. Mas essa não é uma resposta única, assim, porque essa resposta pode ser estendida para outras situações. Então a gente pode mudar as situações, né? Então o invariante nos dá uma solução geral para toda a classe de problemas semelhantes, né? Então a última bola será preta, né? A última bola pode ser preta se a posição inicial fosse 17 bolas brancas e 21 bolas pretas. Se começasse com um ímpar, né, podia terminar com bola preta. Vai terminar com bola branca se a posição inicial forem N bolas brancas. N pode ser par, pode ser ímpar, bolas brancas, mas uma quantidade brutal de bolas pretas, mas essa quantidade é par. Então, se começar com quantidade par, não importa a quantidade de bolas pretas, né? E não importa se você começou com muitas bolas brancas, com o número ímpar, o número par, não importa, né? O que importa é se você tem a quantidade par de bolas pretas. Se você começar com uma quantidade par de bolas pretas, a última bola vai ser branca. Se inicialmente houvesse 1000 bolas brancas e uma bola preta, tá? O que importa aqui é que a quantidade de bolas pretas é ímpar. Então termina com uma bola preta. E aqui a resposta seria branca se inicialmente houvesse 0 bolas brancas. Não tem nenhuma bola branca, mas tem 520 bolas pretas. É um número par. Aí você vai tirando. A única maneira de reduzir a bola preta é tirando 2 bolas pretas. Aí tira 2 bolas pretas para uma branca. Tira 2 bolas pretas. Aí você vai fazer isso. 520 é 260. Você faz isso 260 vezes, né? Você não tem mais bola preta na jogada. Se você conseguir tirar 260 vezes um par de bolas pretas, você não vai ter mais bola preta na jogada, mas você vai ter 260 bolas brancas. Aí acaba sendo bola branca no final. Bom, eu acho que é isso aí, né? Bem enrolado.
Então, o invariante é uma propriedade sobre o estado do espaço do problema. Então, o problema tem um espaço. O espaço as probabilidades lá, né? As coisas que podem acontecer, a quantidade de estados que o sistema pode entrar. Então, ele é uma propriedade sobre o estado que permanece constante após cada passo. Então, a cada execução de instrução, ou um conjunto de instruções, ou um bloco de instruções, aquele invariante permanece válido, né? Isso simplifica a solução de problemas aparentemente complexos que envolvem sequência de passos. Foi o que a gente viu aí. Então tinha uma sequência de passos que envolvendo tirar bolas de uma urna e que você não precisou aplicar toda a complexidade que seria de fazer todas as possibilidades e anotar e controlar e fazer todas as jogadas possíveis para descobrir. Você foi por um caminho que foi dando uma lógica para você chegar no resultado. Então, esses invariantes, né, eles são bons para verificar se algoritmos iterativos estão corretos, né? Iterativo, né, são aqueles algoritmos que têm loop, for, while, né? Os invariantes desempenham um papel crucial. Um monte de blá blá. Uma invariante é uma condição válida em certos pontos. Uma invariante é uma condição válida em certos pontos do algoritmo. Então, tem posições no algoritmo em que essa condição é válida. Especificamente para algoritmos iterativos, né? Então, quando se trata de algoritmo iterativo, as invariantes, ou os invariantes, né, vão ser válidos no início de cada iteração do loop. Esses invariantes são usados para raciocinar sobre a correção do algoritmo. Então, as partes que a gente verifica, né? Então, a gente verifica a gente tenta descobrir quem são os invariantes primeiro, né? E depois verifica se esses invariantes são válidos na inicialização. Na manutenção significa durante o loop, né? Então, você vai ali fazer várias iterações. No meio dessas iterações, né, você vai verificar se mantém a validade do invariante. E também no final, né? Quando é o final? O final é quando uma condição de parada é atendida, né, é alcançada, e juntamente com essa condição de parada, então, na terminação, precisa demonstrar que quando o loop termina, o invariante, então você vai verificar que o invariante continua invariante, e ele combinado com a condição que finaliza o loop, né, leva a condição desejada, quer dizer, leva ao resultado que você queria do algoritmo. Então a gente vai verificar nessas três partes aqui. Na inicialização é antes do loop começar. Você não entrou no loop ainda, né? Antes do loop você descobriu que tem um invariante, então antes do loop você dá uma olhada nele. Como é que ele se comporta? Aí você diz, ele está se comportando de tal maneira. Aí você vai lá na manutenção, você vai pegar uma iteração qualquer e vai dar uma olhada. Como é que está o invariante aqui? Manteve a mesma propriedade, ele é válido. Aí depois terminou o looping. O invariante se manteve? Beleza, é isso aí. Então é assim que a gente vai fazer. Então aqui o primeiro exemplo é um algoritmo de soma iterativa, né? Então o algoritmo de soma iterativa é o seguinte: ele calcula a soma dos n primeiros números naturais. Então está aqui o conjunto dos números naturais, né? 1, 2, 3, até infinito. E aqui a gente tem um programinha que está em Python. Professor, eu não sei Python. Não tem problema, não precisa saber nada. Não, rapaz, esse def aqui está definindo uma função. Então aqui ele está criando uma função que se chama
Sum natural numbers, está fazendo a soma dos números naturais. Eu copiei de um outro lugar. Eu copiei, já está em inglês e tudo, porque também no lugar é em inglês. Então aqui é o nome da função e aqui é o argumento que a função recebe. Então aqui você vai dizer assim, eu quero fazer a soma dos 5 primeiros números naturais, dos 10 primeiros, dos 20 primeiros. Então aqui o n está dizendo essa quantidade de números naturais que você vai somar. Aí tem a variável, então aqui não tem, lá no Python não tem esse negócio de dizer se é inteira, se não é, né? Então você diz aqui que já declara a variável aqui, a variável sum, né? E inicia ela com valor 0, porque ela não está somando nada. E aqui você tem o cara que está dizendo, é o contador na verdade, né? Está apontando aqui para o índice ali dos números naturais, tá? Beleza? Então tá do primeiro número natural, da soma dos 2 primeiros, dos 3 primeiros. Então esse i aqui que vai dizendo, tá? Então começa no i, aí fica isso aqui, fica dentro de um laço while, que ele vai comparar se o i é igual é menor ou igual à quantidade que foi solicitada. Então, se eu quero a soma dos 5 primeiros, quando o i for igual a 5, né, ele vai fazer a última passagem, e quando o i for igual a 6, ele sai fora, né? Ele termina. Não é isso? Tá. Então aqui ele está fazendo o acúmulo da soma, né? Então isso aqui na verdade isso aqui é um acumulador, ele está acumulando a soma de valores, então ele está somando aqui o próximo índice. Como o próprio índice que aponta, né, ele acaba tendo o mesmo valor, começa i igual a 1, i igual a 1 aponta para o 1, i igual a 2 aponta para o 2, i igual a 3 aponta para o 3, i igual a 4 aponta para o 4. Então, o próprio i é o valor que você quer acumular também. Então, quando você faz a soma, você está somando o próprio i. Tá? O i índice coincide com o valor que você quer somar. E aqui ele faz a atualização do próximo número natural, né? E aí quando terminar, ele retorna esse somatório. Difícil? Não, né? Então vamos ver aqui como é que se comporta esses invariantes. Então aqui, podemos definir o seguinte invariante. No início de cada iteração do loop, a variável sum contém a soma dos primeiros i menos 1 números naturais. Eu não entendi isso aqui, professor. Então tem exemplinho aqui. Se i igual a 3, né, a soma vai receber a soma dos 2 primeiros números. Quando i igual a 3, o sum vai receber a soma dos 2 primeiros números. É isso que está dizendo aqui, a soma dos primeiros i menos 1 números naturais. Tá? Então ele está dizendo que quando o i é igual a um valor, né, vamos dizer, quando o i está igual a 4, quando i está igual a 4, é porque você somou os 3 primeiros valores. Está enrolado? Porque olha como começa. Começa com essa diferença aqui. Já começa essa diferença. Quando você está com a soma igual a 0, o teu i está igual a 1. Tá? Aí ele entra no while. O while ele não vai fazer nada, ele não vai manipular essas variáveis aqui de maneira nenhuma. Ele só vai checar, né?
Então ele vai ver, então imagine que você botou o teu n é igual a 3. Então a única coisa que ele vai fazer aqui é comparar se o i é menor ou igual a 3. Se for menor ou igual a 3, ele entra no loop. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a soma de 0 com o i. Então, na verdade, o que ele está fazendo é a soma do primeiro número. Ele só está incluindo o primeiro número. Só que aqui o i já foi atualizado para i igual a i mais 1. Então o i estava 1, aqui ele já está 2. Então aqui vai ter sempre essa diferença de 1 entre eles. Ó. Então aqui eu estou somando o 1 primeiro, mas aqui o meu i já está com 2. Quando eu tiver, o i está com 2, né? Aí está aqui, ele está com 2. 2 é menor que 3? É menor que 3. Então entra aqui. Aí faço a soma do que eu tinha, né? Que no caso era, meu valor era 1, e vou somar com 2. Tá? Não é o resultado da soma, tá? Mas é a quantidade de números que ele está somando. Então eu estou somando aqui, ó, quando a minha segunda soma vai ser a soma do 1 com o 2, né? Quer dizer, a soma dos dois primeiros números. Mas aí, ó, já na sequência, logo abaixo, o i já está indo para 3. Então, o que ele está falando aqui? A soma dos primeiros i menos 1. Ele sempre vai estar num número, numa quantidade a menos do que essa aqui. Então, quando o i estiver em 3, eu estou fazendo a soma dos dois primeiros. Quando o i estiver em 4, eu estou somando os 3 primeiros. Quando o i estiver em 5, eu estou somando os 4 primeiros. Quando o i estiver em 6, eu estou somando os 5 primeiros. É essa aqui que ele está falando. Então, esse é um invariante que fica. Né? Então, esse é o invariante que está sendo proposto aqui. Tá? Que a soma, ela guarda o somatório dos i menos 1 números. Tá? Então vai ter sempre um número a menos aqui. Não é o resultado, porque o resultado aqui vai acabar sendo muito maior do que está aqui embaixo. Tá? Então aqui, ó, agora na inicialização, quer dizer, aqui, na inicialização é aqui, ó, estou aqui, eu não entrei no loop, né? Antes do loop começar, o i igual a 1 e o soma igual a 0. Isso aqui tá se mantendo, né? Então, a soma contém a soma dos 0 primeiros números. Ele tem do 0 primeiro, porque não somou nada ainda, ele não está somando nada, está no 0 primeiro, né? Os 0 primeiros aqui, o i está 1, i menos 1 foi para 0, então está somando a soma dos 0 primeiros. Então, o invariante é válido nesse ponto aqui. Tá? Agora a gente vai entrar dentro da manutenção. Manutenção são as iterações que vão ocorrer aqui dentro. Né? Bom, então supondo que o invariante seja válido no início de alguma iteração, então tá no início da iteração, onde o i está com valor k. Tá? Então aqui em algum ponto o i está com valor k. E a soma está com k menos 1. Beleza. Ele está com valor k e a soma vai estar com k menos 1. Tá? O i foi para cá aqui. Nessa posição ele foi para cá. Aqui o i foi para cá, né? E aí vem para cá. Está com valor k aqui. Aí ele sobe. Só que aqui a soma foi feita, né, antes do i ter ido para cá. Então aqui ele está somando os k menos 1. Né, os k menos 1 números naturais. Beleza? Então, supondo que vai seja válido no início de alguma iteração de i igual a k, a soma contém a soma dos k menos 1 primeiros. Beleza.
Isso aí está válido. Aí durante essa iteração, durante essa iteração, o i é incrementado. O i se torna k mais 1. Não é? Ele estava aqui, ó. Aqui o i era igual a k. E a soma era dos k menos 1. Bom, aí veio para cá, o i virou k mais 1. Né? I virou k mais 1. Tá? E a soma ainda é de k. Ainda não chegou na soma. Então aqui nesse ponto, vamos verificar aqui nesse ponto, o i é igual a k mais 1 e a soma é do k. Então está se mantendo, né? Ó, i se torna k mais 1. E k é adicionado à soma. Então sempre vai ter essa diferença de 1, né? Então, ó, o sum, a variável sum vai receber os k primeiros números naturais e i vai receber k mais 1. Então a variante se manteve, né? Que só inverteu aqui, né? Mas só inverteu a numeração, porque aqui está menos, aqui está mais, mas a diferença é de 1 entre eles, né? Beleza? Então se manteve aqui o invariante. E aqui no término, né? O loop termina quando i se torna n mais 1. Quando i se torna n mais 1, ele não é nem menor, nem igual a n, ele é maior, ele é n mais 1. Então, esse while aqui não entra e ele vem direto aqui para retornar o resultado, né? Então, ele não vai entrar, ele vai retornar o resultado aqui. Ele não vai ser computado o n mais 1. Né? Só vai ser computado até n. Então, o loop termina quando i se torna n mais 1. Nesse ponto, o invariante nos diz que a soma contém a soma dos n primeiros. Então, aqui, ó, aqui a gente está com a soma dos n primeiros. Porque quando é que essa porcaria aqui para? Para quando i é igual a n mais 1. Quando é que o i vai para n mais 1? Aqui, ó. Quando o i está computa aqui n mais 1 e aí sobe aqui para fazer, aí ele não vai mais. Mas o último cara que foi aqui somado foi o n. Né? Então na soma a gente tem os n primeiros números. Então vai ser retornado os n primeiros números aqui. Tá? O invariante no descrição contém a soma dos n primeiros números naturais, já que i menos 1 igual a n. Tá, o i está igual a n mais 1, né? I igual a n mais 1. A soma é n. Né? Então se manteve também aquela propriedade, né? O i é igual a n mais 1 e sum recebe a soma dos n primeiros. Porque o i foi processado. O i virou n mais 1. Aqui nesse momento ele virou n mais 1. Mas o sum não foi processado porque o n mais 1 terminou com o laço, né? Saiu do laço. E saiu do laço dando o resultado desejado e mantendo aquela diferença entre eles, aquela relação entre eles, onde o i é igual a n mais 1 e o sum recebe os n primeiros. Então, quer dizer, tem sempre essa diferença de n, né? Essa diferença de 1 entre eles. Né? Esse cara aqui é sempre menos 1, né? Em relação a esse aqui. E aí, terminou esse probleminha. A importância dos variantes, a clareza. Os invariantes fornecem uma maneira clara e concisa de entender o que o algoritmo está fazendo em cada etapa. A prova de correção, ao manter um invariante, você pode provar formalmente a correção de um algoritmo. Depuração e teste. Invariantes podem ajudar na depuração e teste, pois você pode verificar se a invariante se mantém em vários pontos durante a execução. Ao definir e verificar invariantes, você pode garantir que o algoritmo interativo se comporte conforme esperado e atinja o objetivo pretendido. Blá, blá, blá. Aí tem um outro exemplo, busca linear. Eu não vou explicar, tá? Ele está explicadinho aqui, tá? Mas eu não vou explicar, vou deixar para vocês se entenderem, tá?
E aqui também tem uma explicação, porque esse cara aqui usa um for, né? Então essa busca linear, ele usa um for, tá vendo aqui é o for. Eu só vou dar eu não sei se está explicado aqui. Bom, aqui eu vou dar uma explicação só aqui no Python, porque vocês não sabem Python. Então aqui ele está definindo uma função, né? Essa função tem esses dois argumentos. O ARR é um vetor, então essa função vai atuar em cima de um vetor e também em cima de um alvo, né? Target é alvo em português. Então é o número desejado. Você vai buscar o valor. Você vai buscar esse valor dentro desse vetor e vai informar a posição dele, o índice em que esse número desejado está dentro do vetor. Então é isso que vai acontecer, tá? Então ele está aqui definindo essa função. E aqui no for ele tá usando duas funções também que você não sabe o que significa. Então ele tá aqui definindo esse range vai te dar uma quantidade de números, né? Então essa quantidade de números então essa função aqui ela pode até ter três. Quando ela só tem um parâmetro aqui, um argumento que é no caso esse aqui, ó, né? Então vamos ver primeiro o que é esse argumento aqui. O len vem de length, que quer dizer comprimento. Qual é o tamanho do vetor? Então aqui ele vai te dar o tamanho do vetor. Então se o teu vetor tem 10 posições, ele vai dizer assim, ó, o vetor tem tamanho 10, tá? E o range, ele vai te dar uma quantidade de números, né, que está relacionada com esse valor aqui, tá? Então quando quando eu só tenho um valor aqui, só tenho um argumento aqui dentro do range, né, eu estou dizendo qual é o total dele, né, o valor final, só estou informando o valor final. Ó, o range, o valor final aqui é esse tamanho. Qual é o tamanho? 10. E por default, né, se você não especificar, o outro argumento seria o ponto inicial. Como você não está especificando o ponto inicial, ele vai considerar como 0. Então ele vai considerar como 0 até o tamanho. Então no caso, só que o tamanho é 10. Então para conseguir 10 coisas, ele começa do 0, então ele vai ser do 0 até o 9. Beleza? Tá? Então isso aqui tem que ficar mais ou menos claro o que significa. Mas na verdade ele está dizendo, ó, ele está dizendo que o teu vetor tem um tamanho tal e começa do 0. Ó, o meu vetor, o tamanho é 256, mas começa do 0. Então ele vai do 0 ao 255. É essa parada que está sendo dita aqui. Tá? Beleza? Então acho que é. Aí por esse motivo de ter um for aqui, né? Então eu tenho uma faixa de valores. Eu também dei uma explicaçãozinha aqui como é que funciona o for, né? Eu sei que vocês sabem como é que funciona, mas às vezes pode pintar alguma dúvida no meio, né? Tá? Então tem uns momentos em que algumas coisas são atualizadas do for, tá? Então dentro do for, né? A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai comparar um contador. Então o for tem sempre um contador que ele vai comparar com o fim, tá? Então ele vai verificar se o contador é menor do que o fim, tá? Enquanto ele for menor que o fim, ele vai executar essa coisa aqui. Em algum ponto tem um incremento do contador, tá? Bom, com essas explicações aqui, você consegue resolver, tá? Você consegue entender isso aqui. Aí você entendeu isso daí, aí eu já estou postando também 2 exercíciozinhos, 2 algoritmozinhos, para vocês usarem essa técnica, tá? Aí vou dar um prazo aí de 1 semana e vou deixar tudo lá no Classroom, tá? É isso aí, pessoal. Obrigado por terem assistido. Espero que tenham entendido alguma coisa. Eu sei que eu pulei várias explicações, mas é muita encheção de linguiça também,
tá? Por isso que eu pulei. E eu optei por esse tipo de explicação porque ela é menos matemática, né? Se vocês forem ver nos livros e de outros professores, eles colocam muita explicação matemática e a gente fica mais chato de entender, tá? É isso aí, valeu. Até a próxima.